Boa noite. Boa noite. Estão entrando. Boa noite. Vamos começar nossa conversa sobre os 67 anos do ataque ao quartel Moncada, do início do processo da Revolução Cubana, vitoriosa. Vamos conversar aqui com o Aníbal Ortega, presidente da Associação Cultural José Martí da Baixada Santista, com a professora Maria do Carmo Leite, especialista em Cuba, em Revolução Cubana, que tem muita coisa para contar para a gente hoje. Vamos também ter mensagem do Walter, médico com formação em Cuba. Vamos também ter uma mensagem enviada pela Márcia Chuene, direto de Havana, para nós. Uma mensagem sobre o aniversário dessa data tão importante do povo cubano. Então, podemos começar o assunto. Então, passo a palavra ao nosso presidente, Aníbal Ortega. Por favor, boa noite. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui com essa atividade para comemorar o assalto ao quartel Moncada, que foi uma fase da Revolução Cubana. A Revolução Cubana se inicia com o Céspede. Depois a Maria do Carmo é especialista, ela vai falar sobre isso. Ela se inicia com o Céspede. E cada geração de cubanos cumpriu a sua tarefa. E hoje a geração do presidente Díaz-Canel está cumprindo a tarefa dela. Os mais antigos vão passando paulatinamente as suas responsabilidades para a geração mais nova. O assalto ao quartel Moncada foi o início da organização efetiva, armada, contra a ditadura de Batista. E foi a partir daí, alguns camaradas foram presos, muitos jovens, muitos estudantes foram assassinados. Eram presos vivos e assassinados. E alguns que não foram assassinados, depois de condenados, quando saem da cadeia, vão para o México para organizar a volta. Você vê como é que são as revoluções. A Revolução Espanhola deu para a Revolução Cubana, além da experiência, o general Vaio, que era um general do Exército Republicano e que ajudou a treinar os cubanos lá no México, para eles terem conhecimento militar. E a Revolução Cubana continua, ela foi sui generis. Por quê? Ela foi dirigida pelos cubanos. Porém, o Che, quando se encontra com o Fidel no México, que é recrutado para ser o médico da excursão revolucionária, o Che já trazia uma experiência. Ele tinha passado pela Guatemala. E na Guatemala ele viu que não podia confiar no exército. O presidente progressista da Guatemala confiou no exército que existia e foi derrotado. Os cubanos
com essa experiência que o Che conseguiu passar para Fidel, para Raul, para Camilo, eles, a primeira coisa que fazem depois que tomam poder, dissolve o exército antigo e cria as Forças Armadas Revolucionárias, onde eles podiam efetivamente confiar, como confiam até hoje. Então, essa é uma experiência interessante, que muitos na América Latina, já não digo no mundo, muitos na América Latina, dirigentes, não entenderam isso. Então, havia um exemplo do Chile, que o Fidel deu uma metralhadora para o Allende, e, como quem diz, você tem que se armar, tem que armar seu povo. E ficou por isso mesmo. Agora mesmo, nós vimos uma situação no Equador, na Bolívia. A experiência cubana e também venezuelana não serviu nada para o Evo Morales na Bolívia. Ele, com uma comunidade toda de mineiros, de índios, ele não organizou a comunidade índia. Não organizou armada, não adianta. Você vai enfrentar um exército, não é com pedra e pedaço de pau. Então, a Revolução Cubana, ela até hoje continua nos dando lição. Na invasão da Baía dos Porcos, antes de chegar as tropas regulares, já os camponeses e pescadores já estavam brigando, porque a Revolução entregou armas para o povo. Ela não tinha medo de armar o povo, não tem medo de armar o povo. E eles mesmos se organizaram e começaram a reagir à invasão, o que deu tempo para as tropas regulares chegarem e os inimigos não fazerem uma cabeça de ponte. Então, nós temos que saudar, e saudar com muita força, o ataque ao quartel Moncada. Temos que nos espelhar na Revolução Cubana. Agora a Cuba passa por uma dificuldade muito grande, porque não é que o Obama era bonzinho. Obama queria acabar com a Revolução Cubana de outra forma. E o Trump quer acabar a Revolução Cubana na porrada. Então, cada inimigo tem uma forma de nos tratar. Então, agora eu vou passar a palavra para a Maria do Carmo, que é uma das diretoras da Associação Cultural José Martí e é uma das pessoas que mais entende de Cuba. Então, Maria do Carmo, você está com a palavra. Aníbal, muito obrigada. Lina, muito obrigada. É um prazer estar com você aqui e com os amigos da associação. Eu sou diretora de Relações Internacionais da associação e tenho o prazer de estar junto com o Aníbal desde a primeira reunião que foi feita, ainda para programar a fundação da associação no Sindicato dos Metalúrgicos. Lembra, Aníbal? Que tempos... Lembra. E eu acho que a associação tem seguido numa fronteira de defesa da cultura cubana, né, da história, e isso eu acho que é fundamental. Atualmente, nós que somos solidários à Cuba, estamos mobilizados na campanha para que o contingente Henry Rive seja contemplado com o Prêmio Nobel da Paz. Essa é uma das mobilizações dos grupos solidários a Cuba. E a outra é a mobilização permanente pelo fim do bloqueio, ou pelo arrefecimento do bloqueio, né? Já que o fim parece uma meta um pouco distante. Aníbal, antes que eu esqueça, que eu vou começar a falar de Fidel, da Revolução, o entusiasmo, eu esqueço. Quando teve a Revolução Espanhola, o maior número de voluntários que foram lutar, de estrangeiros, evidente, fora os espanhóis, o maior número de voluntários foram a partir de Cuba para lutar na Revolução Espanhola. Foi o país que mais aportou voluntários na defesa da República Espanhola, né? Bom, então, hoje é o dia 27 de julho e é um dia, assim, muito significativo, porque no dia 27 de julho de 1959, Fidel fez um discurso belíssimo,
onde ele dizia que não se pode fabricar alegria. Um povo pode ser obrigado e induzido a muitas coisas, só que nenhum tirano, nenhum ditador, nenhum político consegue fabricar alegria numa massa popular. E quando Fidel avaliou que tinha sido a festa de 26 de julho, que foi o primeiro ano que foi comemorado a invasão ao quartel Moncada, depois do triunfo da Revolução. Foi 26 de julho de 1959. E a essa comemoração vieram 1 milhão de cubanos de fora de Havana, uma grande parte nos seus cavalos. Os campesinos pegaram os cavalos dos campos e vieram comemorar a festa da Revolução pela primeira vez na Praça da Revolução. E no dia seguinte, o Fidel proferiu esse discurso muito lindo, que até hoje está muito marcado, no dia 27 de julho. Né? Agora, sobre o início das lutas da Revolução Cubana, é verdade, a Revolução Cubana teve etapas de guerra, etapas de preparação, né? Triunfou no dia 31 de dezembro de 1958. A invasão do quartel Moncada, aparentemente, foi uma derrota militar, mas foi uma vitória política, porque ela conclamou os cubanos, alertou os cubanos de tudo que estava ocorrendo no país. Esse chamamento à luta foi feito quando Fidel fez o seu manifesto de autodefesa, onde ele fez o maior inventário do que estava ocorrendo em Cuba na área da educação, na área de saúde, na área econômica, né? Bom, eu, então, me alinho com as pessoas que defendem que as lutas da Revolução Cubana começaram praticamente, pode dizer, 500 anos antes da invasão do quartel Moncada, com o cacique Atuey, um cacique que se alçou em armas contra o colonialismo espanhol e o extermínio dos índios em Cuba. Então, isso foi a inauguração de uma tradição de lutas que foi evoluindo através dos séculos. Depois passou, em 1843, por uma escrava, a escrava Carlota. Carlota era uma mulher que armou um exército e teve repercussão internacional. Tiveram que chamar tropas norte-americanas para debelar o movimento que ela iniciou. Era uma mulher que lutava descalça, com um machete na mão, que é o machado para cortar cana, né? E, infelizmente, como era de se esperar, veio um exército organizado, o exército norte-americano veio auxiliar as tropas espanholas, e ela foi presa e amarrada a 4 cavalos pelos braços e pelas pernas, e foi desquartejada ainda viva, né? E isso foi coagulando na sociedade cubana essa mistura de sangues do índio, do negro, do espanhol, né? Esse desejo de independência. No ano de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, que era um proprietário de terras, ele e outros libertaram os seus homens que estavam escravizados e compuseram um exército Mombico. Esse exército, quando praticamente a Espanha estava derrotada, os norte-americanos interviram numa batalha naval e não permitiram que esses exércitos entrassem na cidade de Santiago. Então, quando a Revolução Cubana triunfou, o Fidel falou, desta vez, o exército Mambi vai entrar em Santiago, né? Então, os norte-americanos que estavam lá por conta de uma interferência que eles tinham feito lá contra a Espanha, uma guerra naval contra a Espanha, tomaram posse, e os cubanos, depois de lutarem 30 anos, essas lutas de independência contra a Espanha em 30 anos, morreu na luta 1/3 da população da ilha, que eram 400 mil cubanos mortos, uma população na ilha de 1.200.000 pessoas, né? Então, isso deixou rastros muito profundos. Aí, mais 60 anos de luta contra o neocolonialismo.
essa geração do Fidel, que fez a invasão do quartel Moncada, ela foi preparada, no sentido ideológico e político, pela geração de 1930, pelas lutas que foram chefiadas por Júlio Antônio Meia. Foram batalhas inconclusas, lutas inconclusas, que não foram vitoriosas, mas a partir daí se gestou essa geração que em 1953 ia invadir o quartel Moncada, né? Essa invasão se deu já com uma preparação. Veja, Aníbal, que interessante. Em Havana, existe todo ano, no dia 27 de janeiro, uma marcha que se chama Marcha das Antorchas, que as pessoas vão com umas tochas na mão, as antorchas, né? E o Fidel, quando foi no dia 27 de janeiro de 1953, nessa Marcha das Antorchas, que foi feita pela primeira vez, ele fez um discurso e na marcha ele já conclamou estudantes, operários, pessoas de todas as classes sociais a se incorporarem para a invasão do quartel Moncada, né? Isso em janeiro. Aí a Marcha das Antorchas, logicamente, foi suspensa, porque no ano seguinte eles já estavam presos. E se retomou essa marcha depois da vitória da Revolução, que todos os anos acontece para esperar o aniversário do Martí, que é 28 de janeiro. Então, o Fidel, eles foram de Santiago, a maior parte, alguns de outras províncias, e os atacantes ao quartel Moncada eram 135 homens, né? E eles se agruparam numa granja nas proximidades de Santiago, na Gran Rita Siboney, no dia 25. E essa granja possuía alguns poços de água onde eles esconderam as armas, né? Aí, no dia seguinte, foram para a invasão. Alguns desses 135 se perderam no trajeto, porque eles foram em vários carros, mas eles não conheciam a cidade, e alguns já se desviaram e perderam. Acontece que o fator surpresa foi quebrado, porque, segundo diz a história, há indícios que alguém fez uma delação e já se sabia, né, dessa invasão. Esse dia foi escolhido porque era dia que se celebravam carnavais em Santiago. Então, supostamente, as tropas do quartel estariam em menor número, cansadas, ou alguns talvez tivessem ido para o carnaval, então acharam que era um momento propício, que o carnaval em Cuba se faz no final da colheita da cana, o carnaval e sempre foi em julho, né? Aí, quando houve esse ataque, o ataque foi dividido, né, em tropas, uma parte, o Raul, que ainda era praticamente um jovenzinho, né, foi para atacar um hospital, chefiar o ataque ao hospital, e foram mortos 65 homens que se transformaram em mártires da Revolução. Então, dos 135, 65 faleceram, não propriamente no tiroteio, eles foram presos, como você falou, e banharam em sangue as paredes do quartel Moncada. Quando o Fidel foi preso e Raul, essas paredes estavam com sangue colado ainda em todas as paredes dessa matança, que foi feita de 65 homens com o corpo mutilado, os olhos arrancados, né? E participaram desse ataque 2 mulheres que foram presas. A Aide Santa Maria, que teve o seu irmão assassinado, e o seu noivo assassinado no ataque, né? Ela perdeu 2 pessoas muito próximas. E também os 2 foram assassinados, e também foi a Mel Bernandes, que era uma mulher negra, jovem, que participava das lutas juntamente com o Fidel e o Raul, e os atacantes em Moncada, né? Como você disse, o Che, o Camilo não tiveram participação no ataque, porque conheceram Fidel posteriormente, quando Fidel esteve no exílio, né? Então, Fidel foi preso e
considero o Fidel praticamente o meu pai ideológico, porque eu me espelho muito no tudo que eu ouvi dele nesses anos todos que eu tenho ido a Cuba, as festas do 26 de julho, onde ele fazia aqueles discursos de 6 horas, né? E tudo que ele falava, para mim, eram lições, né? No eventos de pedagogia, que congregava muitos professores, onde ele também fazia uma fala. E quando o Fidel falava 2 horas, é porque era um discurso relâmpago, né? Porque muitas vezes ele falava 5, 6 horas nessas festas de 26 de julho. Então, ele sempre colocou essa ideia da pessoa, mesmo nas maiores dificuldades, a pessoa tem que continuar lutando, tem que lutar, tem que lutar e tem que lutar, era o que ele dizia, né? Então, quando ele foi preso pelo ataque ao quartel Moncada e sentenciado a 15 anos de prisão, no dia seguinte que ele chegou na ilha, antiga Ilha de Pinos, atual Ilha da Juventude, ele já disse, eu não vou ficar esses 15 anos. Ele tinha certeza que ele ia sair dali para fazer novamente as lutas. Quando ele saiu da prisão, ele ficou alguns meses em Cuba, e se ele não é exilado no México, o México sempre teve uma tradição de acolher exilados políticos, né, do mundo inteiro. Então, ele iria ser assassinado. Então, ele foi para o México para reorganizar a luta e voltou, depois desembarcou no iate Grama. E nesse desembarque também houve um desencontro, porque o barco vinha sobrecarregado, além do peso possível, então o barco não desembarcou, o barco praticamente afundou num atoleiro, e eles perderam muitas armas no desembarque, e, logicamente, deu tempo das tropas do Batista chegarem ao local onde eles estavam desembarcando, e ali também foram mortos, de tal maneira que sobraram 11 dos que iam no barco, né? Quando os 11 conseguiram se juntar, o Fidel disse, a tirania está com os dias contados, agora a revolução vai triunfar. Então, ele sempre teve essa questão ao lado dele, do otimismo, da certeza da vitória. O Armando Hart Dávalos, que é um dos principais ideólogos da Revolução Cubana, ele sempre dizia uma frase que eu concordo muito com ele. Com o Félix Varela, que foi um padre, um professor, um pedagogo, que viveu em meados do século XIX, ele diz que com Varela, os cubanos aprenderam a pensar. Com José Martí, aprenderam a lutar. E com o Fidel Castro, aprenderam a vencer, né? Porque o Fidel sempre foi um homem de vitórias, foi um campeador invencível, porque o Fidel não foi derrotado em nada, ele viveu sob uma dificuldade muito grande, mas foi um vitorioso, sempre, né? Então, é muito difícil, eu creio, Aníbal e Lina, transferir uma experiência de um país para o outro, né? Então, as revoluções ocorrem dentro de um contexto histórico, um momento histórico. Depois da Revolução Cubana, que praticamente pegou o imperialismo de surpresa, aí as lutas na América Latina já tinham outra configuração, porque já estava todo mundo alerta, né, para os problemas. Então, cada país tem que ir livrando lá as suas batalhas do jeito que é possível, né? Você vê que agora na América Latina nós estamos num clima muito adverso, né? Que são coisas assim para serem analisadas, não é verdade? Apontar os erros às vezes fica um pouco simples, né? Porque quem não faz nada nunca erra, só erra quem faz, né? Então é muito difícil a gente poder transmitir essa experiência da Revolução Cubana para outras situações. Mas, de qualquer maneira, a Revolução Cubana acendeu uma luz do sombrio continente latino-americano. Sem dúvida alguma que a Revolução Cubana, ela calcou seus exemplos, né? Ela fez a sua marca dentro das revoluções mundiais. Lina, então, eu gostaria de que vocês seguissem no debate, colocassem alguma coisa que vocês acham significativo.
os nossos colegas aqui, os amigos que estão participando, se quiserem perguntar alguma coisa para... As pessoas estão aqui. Olá a todos, aqui é Márcia Chueire de Havana. Neste ato de celebração dos 67 anos do ataque aos quartéis Santiago e Bayamo, quero mandar uma saudação calorosa às amigas e amigos da Associação Cultural José Martí da Baixada Santista. Vale pensar em por que uma derrota militar é considerada uma das datas mais importantes da história de um país. Dos participantes do assalto aos quartéis, muitos foram torturados e mortos. Outros caíram presos e acabaram exilados no México. E do México voltaram a seu país, para formar o exército rebelde que levaria à vitória da guerrilha contra a tirania de Fulgêncio Batista e a adoção do sistema socialista. Essa capacidade de reagir à derrota e se refazer e voltar está gravada a fogo na história de Cuba, desde as guerras pela independência. E continua hoje nesse constante enfrentamento entre um pequeno país caribenho e a maior nação imperialista do mundo. Penso que a melhor lição a extrair da história de Cuba é que as vitórias contra a opressão são alcançadas com coragem e resistência. Não há caminhos fáceis na luta dos oprimidos, mas essa é a luta dos que acreditam num mundo mais justo e igualitário. Obrigada por me convidar. Saudações socialistas. Maria do Carmo? Oi? Oi. Pode falar você aí, então, enquanto eu ajeito. Olha, a Juliana mandou duas perguntas aqui. Primeiro, ela está dizendo que os cubanos dizem que o Fidel falava sem papelitos. É verdade. Os discursos dele sempre seguiam o mesmo raciocínio. Ele começava falando dos logros, dos avanços, do que tinha se conseguido em Cuba na educação, na biotecnologia, né? Na cultura. Ele começava a fazer um inventário do país. Aí ele começava falando com uma voz calma, um tom mais baixo. Aí ele ia se inflamando e tal, aí depois ele começava a falar das agressões contra Cuba, né? De tudo que ocorreu em todos os governos aí passados norte-americanos, né? De mais ou menos agressão. E ele falava realmente de improviso. Mas a fala dele, para mim, era tão... A gente não sentia, você ficava ali em pé numa praça no dia 26 de julho, ouvindo um discurso de 6 horas. Quando o Nelson Mandela foi a Cuba, foi o Nelson Mandela, assim que ele saiu da prisão, o primeiro país que ele visitou foi Cuba, e ele foi à festa do 26 de julho de 1991, porque quando Mandela estava preso, tratado pelo mundo inteiro como um arruaceiro, um terrorista, Cuba foi o único país que deu apoio incondicional a ele. Aí depois ficou politicamente correto defender o Mandela. No fim, até a rainha da Inglaterra estava mandando soltar o Mandela, né? E o Mandela era um homem grato, foi a Cuba na festa do 26 de julho. O Mandela fez um discurso de 1 hora, começou às 2 horas da tarde, em inglês. Aí o tradutor traduziu mais 1 hora, então foram 2 horas para o Mandela. Já eram 4 horas da tarde. Aí o Fidel fez um discurso de 6 horas. Aí acabou, eram 10 horas da noite. Mas ele falava de uma tal maneira, no mundo nunca existia um orador como ele, que o tempo não passava. E aquelas lições ele ia dando. E nos eventos de pedagogia, aí já era um pouco melhor, porque a gente ouvia sentado, era dentro do Teatro Karl Marx, juntava 5.000 professores no mundo inteiro, e ele sempre deu uma importância tal para a educação, que ele ia na abertura desses eventos e ia no encerramento dos eventos. E no encerramento ele fazia uma fala, sempre, né? E, Aníbal, você sabe que de vez em quando eu ficava meio desgostosa, porque os brasileiros não têm cultura de ouvir, né? Então, muitos brasileiros ficavam sentados no teatro e falavam assim para mim:
está faltando muito para acabar, porque o teatro era um pouco afastado e o evento incluía ônibus, transporte que levava todo mundo para o evento. Mas os ônibus só saíam de volta a hora que acabasse o discurso dele, que era a última coisa. E os brasileiros queriam vir embora e não tinha transporte, teriam que pagar um táxi, né? Então ficava, falta muito, ele nem tinha acabado de falar. Aníbal, agora eu me lembrei do falecido Celso Manso, nosso querido camarada. Ele uma vez fez um discurso numa formatura de psicologia que ele foi para Ninfo. Ele estava falando há 10 minutos. Os pais dos alunos, os convidados, começaram a vaiar porque ele estava falando muito. Você reparou em formatura que as pessoas não têm paciência de ouvir, em igreja deixa o padre falando sozinho, em culto deixa o pastor falando sozinho, e não se fixam ouvindo aquilo. E em Cuba, as pessoas foram educadas por ele, porque existe essa tradição de ouvir, e a gente aprendia muito no que ele dizia, né? E ele falava de improviso. E a Juliana perguntou, que disse que em Cuba, muitos cubanos disseram a ela, quando ela foi lá, que o Obama é mais perigoso, né? Era mais perigoso do que o Trump. Olha, eu conheço isso, inclusive eu tenho parte da minha família lá em Cuba e uma parte da família se alinha com essa ideia. Eu, sinceramente, eu não concordo. Primeiro, porque foi por iniciativa do Obama que os 5 heróis cubanos que estavam presos nos Estados Unidos foram libertados. Se o Obama não fosse presidente, eles iriam provavelmente morrer na prisão perpétua, né? Então, só isso, para mim, já vale a vida esses 5 cubanos que foram soltos, né? E o Obama, ele foi a Cuba, ele não queria enganar ninguém, porque ele fez um discurso lá no Gran Teatro Alice Alonso, que tinha sido recentemente inaugurado, e ele foi convidado para ir fazer uma fala. E ele falou, o que nós estamos querendo é mudar as nossas estratégias em relação a Cuba, porque já está provado que essa agressão toda de quase 60 anos não resolveu nada. Então, daqui para frente, nós vamos querer fazer outra política. Quer dizer, ele não falou em nenhum momento que iam deixar de intervir em Cuba, ele falou que iam mudar a estratégia. E com tudo que está sendo feito atualmente, Aníbal, eu creio que ele teve uma política mais decente com Cuba. Agora, muitos dispositivos do bloqueio das leis contra Cuba, que não tinham sido acionadas, a lei Torricelli, a lei Helmans-Burton, muitos dispositivos foram colocados em prática, que não eram na época dele. E os norte-americanos iam a Cuba, muita gente dizia assim, é um perigo porque eles vão vir para cá e vão acabar com a nossa cultura, vão contaminar, quer dizer, uma educação que está educando as pessoas durante 60 anos, não pode acreditar que os turistas chegando lá, que essa revolução ia ser derrubada, tem que se confiar um pouco no sistema educativo que está formando as pessoas, né? Então, eu não me alinho com essa ideia, tanto é que eu gostaria muito que voltasse um candidato democrata, né? Que não é uma maravilha, mas é um pouco menos ruim, eu diria assim. Que aí, em Cuba, o bloqueio atualmente, com a pandemia, está tendo consequências muito graves. Então, eu não me alinho a essa ideia que o Obama foi pior. E depois, olha, sinceramente, Aníbal, o Obama, ele me ganhou no dia que ele chegou em Cuba, naquele avião presidencial, que abriram a porta, desceu a Michelle Obama, que acho que nunca foi tão feliz na vida do que os dias que ela passou em Cuba, porque ela dançou, ela bailou, desceram as filhinhas do Obama, e depois desceu a sogra do Obama. Aníbal, você já viu algum político ir viajar e levar a sogra? Ele me ganhou na hora que eu vi a sogra dele chegando, tanto é que o comitê de recepção tinha 3 buquês de flores, que era para Michelle e um para cada menina, e não tinham flores para dar para a sogra, e de repente uma menina lá mais novinha ficou sem flor porque eles entregaram para a mãe da Michelle, né?
Então, eu sou assim um pouco de política de conciliação, sabe, de confronto. Então, eu vejo assim as atitudes que ele tomou, o fato de Cuba ter uma embaixada nos Estados Unidos, eu vejo essa atitude como positiva. Sinceramente, eu não me alinho com essa ideia que ele foi pior do que esse atual. Tá? Não sei se era isso que a Juliana estava perguntando. Tá? Conseguiu, Lina, aí a gravação? Eu estou tentando aqui, vamos ver se vai funcionar dessa vez aí. Não, vamos ver se eu consigo colocar. Coisas, né? A internet tem essas coisas, né? Enquanto a gente aguarda... Vamos lá. Também tem outra pergunta aí sobre o governo do Dias-Canel. Olha, o Dias-Canel, eu o conheço há longa data aí, porque ele era ministro da Educação Superior. Então, desses eventos de pedagogia, o Dias-Canel sempre esteve presente em eventos de educação em Cuba, né? Então, olha que maravilha, um ministro da Educação, que era da educação, que conhecia a educação, que era professor, né? Então, e o Dias-Canel, ele, há muitos anos, ele é um quadro do partido que tem todo um preparo, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, né, Aníbal? Aqui, o Tancredo não pôde assumir a presidência e, de repente, virou o Sarney presidente, não é isso? O Collor saiu, de repente, nós tivemos o Itamar Franco presidente. E em Cuba, um país com uma diversidade, com um bloqueio, com um inimigo a 80 quilômetros, a pessoa não pode chegar no poder se ela não tiver uma trajetória, não tiver um rastro. E dentro do partido haviam sempre, não é uma unanimidade, haviam sempre correntes, com um candidato, com outro, pessoas defendendo, né? E, no fim, houve um consenso que o Dias-Canel foi o candidato e foi votado pela Assembleia Nacional de Poder Popular. Ele foi votado por 5 anos com direito a uma reeleição, né? E eu creio, ele é uma pessoa muito presente, ele está sempre... Por exemplo, teve um tornado lá em Havana, não em janeiro desse ano, o ano passado. Uma coisa que o tornado é diferente de um furacão que dá para prever. O tornado chegou de repente e destruiu um bairro inteiro. Na mesma hora, o Dias-Canel estava lá no tornado, no bairro destruído, e simplesmente, o que ele fez? Suspendeu as aulas nas universidades e os alunos e professores das universidades foram para esse bairro para trabalhar na reconstrução do bairro. E o bairro rapidamente foi reconstruído. Eu estava lá fazendo um curso, de repente, a professora que estava me dando o curso, ela não foi trabalhar para a reconstrução, porque ela tem a mãe de 98 anos e tem um marido doente. Aí, o que ela fez? Me fez as aulas de orientação na casa dela, porque a universidade fechou, isso aí em janeiro, porque todos foram mobilizados pelo Dias-Canel para ir para essa construção, né? Então, é uma relação diferente, né, com o povo, uma relação de confiança, é uma relação que as pessoas sabem que ele está ali para fazer o melhor possível. Logicamente, o melhor, não pense que Cuba está uma maravilha, porque as dificuldades são muitíssimas, né? Um país pobre em fontes de energia, pobre em matérias-primas. Não se pode fazer um país com um parque industrial que não dependa de importar nada, sem fontes de energia e sem matéria-prima. Então, é um país que está fadado a viver de importações, com uma população muito grande para um território pequeno. Veja que a população de Cuba é 20 vezes menor do que a população do Brasil. E o território do Brasil e de Cuba, não é verdade? O próprio Fidel disse, quando veio aqui, uma das vezes que ele veio para a posse do Tancredo, que acabou não ocorrendo, se o Brasil fosse bloqueado, aqui poderia se sobreviver, porque no Brasil não é necessário absolutamente nada que venha de fora, né? Bom, então é isso, gente, olha,
Então, estão também citando aqui o período especial, né? Em Cuba existe muita dificuldade atualmente, mas os cubanos, eles não acreditam que Cuba vai viver um outro período especial, porque a conjuntura política é outra. Cuba tem parceiros comerciais que não tinha naquela época que ocorreu a derrocada da antiga União Soviética e do leste europeu, né? Então, o que ocorreu no período especial, Cuba perdeu 85% das exportações e das importações repentinamente, né? E agora é um período de dificuldades, mas se acredita que a conjuntura do país é outra. A pandemia, vejo que a pandemia está muito bem resolvida lá em Cuba, né? Se guardadas as devidas proporções, aqui no Brasil, se fosse a mesma proporção de mortos pela Covid, aqui no Brasil deveria ter morrido 1.800 pessoas. Se for fazer uma proporção entre a população de Cuba e a população do Brasil, os mortos em Cuba e os mortos no Brasil na mesma proporção, não chegariam a 2.000, né? Você veja essa questão das escolas, Lina, como eles para tudo têm solução. Aqui, o que aconteceu com as crianças, com essa educação remota por computador e internet? As crianças das escolas particulares, que os pais têm computador, seguiram tendo aulas em casa. As crianças da rede pública, a maioria não teve acesso ao ensino remoto, porque não tem computador e internet em casa. Lá em Cuba, o que se fez? 3 canais de televisão transmitindo a programação que ia ser feita nas escolas. 2 canais educativos que são permanentes, que tem uma programação de curso de inglês, de programas educativos, culturais, né? Então, é um canal belíssimo que a pessoa tem prazer de ver. Eu assisti lá um programa, quando teve um centenário do Machado de Assis, uma maravilha, que nunca eu viria aquilo numa televisão no Brasil. Coisas do Machado de Assis que eu fui aprender em Cuba, né? Então, 2 canais educativos e um canal que é normal, que é comum, de repente virou canal educativo. Eles mudaram a conotação do canal, então eram 3 canais que tinham horário, foi distribuída para os pais, aqueles jornais que dão em bancas de jornal, a programação do horário para ele saber cada criança, dentro da sua faixa etária, quando é que ele iria ter aulas. As aulas estão previstas até o momento para reiniciar no começo de setembro. Setembro e outubro vai ser o encerramento do ano passado, porque lá o ano letivo se encerra em junho. As férias, né, são agosto, uma parte pequena de julho e agosto. Em setembro começa o ano letivo, sempre é assim, como é no hemisfério norte. Então, os 2 primeiros meses, que vão ser setembro e outubro, é para encerrar, para fazer recuperação, para ver o que pode se alavancar ao aprendizado, e depois vão ter as provas. E o ano letivo do ano que vem vai começar somente em novembro. E isso, com a projeção que existe atualmente, da pandemia está controlada toda até setembro, né? Então, é o que eles esperam. A pandemia não dá para fazer muito plano aí, né? E lá a pandemia está controlada, diferente daqui que todo mundo cansou de ficar. Cansei desse negócio de ficar em casa. Cansei, não é assim? Então, com 1.200 mortos por dia, todo mundo quer, vamos voltar para as ruas, que está muito chato esse negócio de ficar em casa. Não é, Lina? Olha, está difícil, né? A gente anda agora nas ruas e o movimento é normal, como se nada tivesse acontecendo e tudo já tivesse passado, e as pessoas sem máscaras e fazendo aglomerações, é uma coisa impressionante. Em plena pandemia, as pessoas querem decretar o fim da pandemia, né? Então, as crianças voltarem para as aulas agora, como é que as crianças vão voltar para as aulas? Aqui não estava bom, Lina, de pegar
a Globo, em vez de pôr tanta novela, tanta inutilidade na televisão, vamos transformar isso aí num canal educativo para os professores, em vez de darem aula remota pelo computador, dão aula, filmes, atividades, tudo pela televisão, né? Televisão todo mundo tem em casa, não tem? Pode ter uma favela, uma outra casa que não tenha televisão, mas o vizinho tem, todo mundo tem televisão no Brasil, né? Então, é isso, as soluções são diferentes, a intencionalidade é diferente, né? Então, o que a gente espera é que eles vão resistindo a esse bloqueio que não é brincadeira, né? Não é fácil, tá? E esperar, né, ver se Cuba consegue esse reconhecimento dos médicos, né? Esse reconhecimento aí para a brigada dos médicos, né? Eu vou tentar mais uma vez aqui colocar o vídeo. Vamos ver se agora eu Tem consigo. ninguém participando? É mais Pessoal que uma chance aqui. assistindo? Não, as pessoas estão perguntando, olha, perguntando sobre a questão do período especial, se existe a possibilidade disso voltar, né? A Maria Cirlei está mandando um abraço para nós, dando parabéns. Também nossa companheira que está sempre junto aqui conosco, falando sobre Cuba, né? Eu vou tentar mais uma vez colocar o vídeo, vamos ver se eu não conseguir agora, eu vou desistir. Vamos lá. Boa noite aos e às camaradas. Antes que nada e sobretudo, saudar Cuba nesse momento mais do que nunca, como o primeiro país a ver-se livre ou iniciar uma trajetória livre da pandemia que afetou o mundo, nos evidenciando que a resposta, a cura da pandemia é o socialismo. Saudar Cuba pelo seu 26 de julho, Dia da Rebeldia Nacional. Saudar Cuba pela enorme influência que tem na minha vida, na vida da minha família, no meu crescimento, na minha humanidade, na minha medicina. Saudar Cuba e o povo cubano, por tudo, pelo enorme exemplo de humanidade que Cuba é ao mundo. Viva o 26 de julho, viva a Revolução Cubana, pátria ou muerte, venceremos. Viva Cuba, viva o povo cubano. Um beijo grande, muito, muito, muito enorme ao povo cubano e a essa ilha que nos permite sonhar, essa ilha que nos permite horizontear, essa ilha que nos permite ainda acreditar na humanidade, com seu belo exemplo de luta no mundo. Vai, Cuba! Viva Cuba! Então, Maria do Carmo, conta mais pra gente aí, por que o Fidel, de repente, resolveu que ele tinha que partir para essa luta na base da arma e que ele precisava fazer esse ataque ao quartel e organizou isso tudo muito bem organizado, muito bem planejado, mesmo assim, na hora deu uma opção de coisa errada, né? Estava numa situação deplorável antes da Revolução, e o que levou ele a tomar essa decisão? Olha, Lina, ele nunca se conformou de quererem resolver a situação da tirania do Fulgêncio Batista pela via política. A solução que o poder popular na época, que eram os deputados, os senadores, né, que radicavam, inclusive, lá no Capitólio de Havana, né, que se reuniam esses poderes. Ele nunca viu uma intenção séria dentro da classe política de derrubar nada. Então, aqueles desmandos, aquele povo naquela situação de penúria, né? Vejo que as famílias viviam no campo numa situação que tinha um emprego, uma época restrita do ano, que era a época de cortar a cana, né? E depois, durante o resto do ano, ficavam no abandono, muitos sem ter onde morar, perambulando pelas cidades, né? Com crianças abandonados até poderem voltar
e habitar aquelas choupanas onde ficavam durante a época do corte da cana, né? E o que o Fidel fez, e muito positivo, que foi que propiciou, na minha opinião, a continuidade vitoriosa da Revolução, porque o que existiu antes de 1959 foi uma guerra, né? A luta lá em Serra Maestra. A Revolução começou dia 1º de janeiro de 59, aí que foram revolucionar o país, né? E ele, quando a Revolução triunfou, Fidel ficou em Santiago de Cuba e veio para Havana o Camilo Cienfuegos com uma parte das tropas e tomou o quartel Colômbia, que era onde a residência do Fulgêncio Batista era lá, que é a atual Ciudad Libertad. Inclusive, eu aconselho as pessoas que forem a Cuba visitarem essa cidade Libertad, que é um centro escolar. Nas escolas não é permitida a visitação, porque as escolas estão funcionando, mas só a pessoa conhecer a instalação, conhecer o museu da campanha de alfabetização já é lindíssimo. E a casa que era do Fulgêncio Batista é a casa estudantil da universidade que está sitiada lá dentro da Ciudad Libertad, né? E quando a Revolução triunfou, alguns meses depois, em setembro, o Armando Ratti Dávalos, que foi o primeiro ministro da Educação, começaram a organizar a campanha de alfabetização que ocorreu em 1961. Essa campanha ela teve um significado muito grande, mais do que alfabetizar, ela levou para o campo centenas de milhares de estudantes, trabalhadores, os professores, alfabetizadores populares, né? E por que teve que ir tanta gente para o campo? Porque a alfabetização era dada dentro da casa e uma casa era afastada da outra, não tinha como reunir os camponeses num lugar único. Então, os alfabetizadores iam e moravam com a família que era alfabetizada. E aí foi que a juventude teve contato com o que era a realidade do país e tudo que precisaria ser reformado, né? Quando a gente fala em reforma, que às vezes a pessoa fala o reformismo é ruim. O reformismo é ruim dentro de um contexto capitalista, porque dentro de um contexto revolucionário existem transformações, reformas, câmbios que têm que se produzindo sempre, né? Então, o Fidel mandou essa juventude toda que quis ir para o campo, muitos foram com autorização do pai e da mãe, que eram menores. O alfabetizador mais novo era um menino de 8 anos, que já estava alfabetizado e quis ir para o campo alfabetizar também, né? E quando essa juventude voltou para as cidades, voltou modificada, porque conheceu o que era a realidade no campo, né? E dessa juventude é que saíram as organizações de massa. A organização da Federação Cubana de Mulheres, dia 23 de agosto agora, vai fazer 60 anos que foi fundada, né? Então, muitas mulheres que foram para o campo para alfabetizar, professoras, voltaram e foram fazer parte dessa organização. Os pioneiros José Martí, a UJC, a União de Jovens Comunistas, é a força das organizações de massa que construíram a Revolução, foram egressas desse movimento alfabetizador, né? Porque Havana, quando a Revolução triunfou, era a Paris do Caribe. Quem vai em Havana vê os traços daquela cidade com um passado deslumbrante. E as pessoas que viviam nas cidades não tinham ideia do que era a miséria no campo, né? E foram conhecer a realidade no campo através da campanha de alfabetização. Aí depois, com a chegada dos soviéticos, né? Aí chegou em Cuba para influenciar na educação o marxismo-leninismo, que se fundiu as ideias ao legado do José Martí, né? E isso foi o Macarenco, com uma influência soviética, né? E aí, em Cuba, os cubanos têm que ir lutando, eles tiveram que aprender a falar russo, não é, Aníbal? Tiveram que aprender a consertar trator norte-americano com peças vindas da União Soviética.
De repente, os soviéticos foram embora. Aí, de repente, eles agora estão aprendendo chinês lá em Cuba. Quando eu vi isso em janeiro do ano passado, agora com a pandemia, eu não sei como é que está isso. Tinham 6 mil chineses estudando espanhol lá em Cuba. Então, os cubanos, eles, quando acordam de manhã, eles têm que pensar que o dia deles vai ser uma luta. É um país, né, a gente fala assim para o cubano, como é? E aí, tudo bem? Eles respondem, lutando, né? Porque a vida lá é uma luta, né? Eles tiveram, os soviéticos foram embora. Não deixaram na cultura cubana praticamente marca nenhuma. Assim como eles entraram, foram saindo, de repente saíram, né? Logicamente que os cubanos reconhecem as conquistas da antiga União Soviética. Isso não pode ser anulado, né, Aníbal? As nações da África conseguiram a sua liberdade graças ao apoio da antiga União Soviética. Os sindicatos, os partidos, tudo que foi conquistado pela classe trabalhadora foi sob a influência da União Soviética. Nós não estamos com isso anulando o valor. Simplesmente foi uma conjuntura lá que ocorreu na União Soviética que fez terminar, não é, essa influência em Cuba. Lá ficou uma base de soviéticos lá em Cuba, a base de Lourdes, que era onde os soviéticos ficavam, que instalaram aqueles mísseis, que é entre Havana e Pinar del Rio. De repente, quando foi no ano 2005, se não me falha a memória, ou 2006, essa base também foi fechada. E foi bom até porque o Fidel aproveitou a base e fundou a Universidade de Ciências de Informática, a USI, na antiga base russa. Aproveitou os prédios, que eram as moradias, e construiu os laboratórios, né? Inclusive, o falecido Niemeyer mandou para lá uma estátua lindíssima, cheia de simbolismo, que é um Davi enorme e um Golias, né? Que é o imperialismo e a Cuba. E o Fidel inaugurou essa universidade e fez uma praça linda com essa escultura muito grande que o Niemeyer doou para Cuba. O Niemeyer gosta de tudo com espelhos d'água, né? Então, é um lago que tem na entrada da universidade e no meio tem o Golias e o Davi, né? E essa universidade está lá, a Universidade de Ciências Pedagógicas, porque a gente pode dizer que praticamente tudo que foi feito pela Revolução Cubana, em termos de educação, teve como Fidel grande pedagogo. As ideias e todas as reformas que possibilitaram a educação cubana ser uma das mais bem-sucedidas do mundo foram as ideias dele, né? A convocação de formação de professores. Imagina, Lina, quando foi no ano de 2001, começou a faltar professor em Cuba. Os professores queriam trabalhar de matemática, física, química, só no segundo grau, no ensino médio, o nosso ensino médio aqui, né? E começou a faltar professores para os últimos anos do ensino fundamental. O que o Fidel fez? Convocou uma campanha de formação de professores, que foram chamados Los Valientes. E ele foi no ato de graduação, foi quando se formou lá, ele reuniu 5 mil jovens, que eram egressos da União de Jovens Comunistas, e colocou todo mundo estudando na escola Salvador Allende. E ele formou, em um ano, 5 mil professores que estavam faltando para as escolas poderem continuar funcionando, sendo que essa escola foi equipada com uns 10 laboratórios de informática, com uma grande quantidade de pedagogos, doutores trabalhando. Em um ano, eles tiveram uma carga horária de aulas praticamente igual a um curso de pedagogia nosso aqui no Brasil. Em um ano, ele formou os professores, e os professores ficaram numa carreira de 5 anos. Os demais anos, o professor já assumiu classes e continuava morando ali e tendo aulas no final de semana, sendo que os professores foram para as escolas trabalhar,
com a orientação de um professor de experiência na escola. Veja bem, que estava faltando professor. Então, se fez uma campanha maciça. Isso já tinha sido feito na década de 60, uma campanha de formação que se chamavam os macarencos, os professores, né? Imagina que um professor, ou um presidente aqui no Brasil, Lina, se preocupar que está faltando professor na escola, e ele pessoalmente dirigir um projeto para fazer uma formação emergente de professores, né? E quando ele mobilizava, ele dizia, está faltando professor em Cuba, os jovens atendiam o chamamento e foram para as carreiras do magistério, né? Eu conheci esses jovens porque eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre essa formação emergente que foram chamados Los Valientes, né? Que foi um projeto muito bonito, né, de formação para resolver um problema emergencial, né? E esses jovens ficaram. Agora eles estão fazendo, de uns anos para cá, um chamamento para a formação de médicos, né? Olha, essa pergunta que a menina fez sobre o Obama e o presidente atual, veja que o presidente atual, ele está até querendo penalizar os médicos que saem pelo mundo. Nem isso, ele está querendo impor as regras do bloqueio e colocar sanções contra os países que aceitam médicos cubanos para trabalhar. Olha onde é que chegou o requinte de crueldade, né? Então, eu não acredito que o Obama e o presidente atual sejam pessoas semelhantes, né? Porque a minha comadre cubana, ela tem uma enteada que é médica. Quando ela estudou, na cidade dela, haviam 16 vagas, porque a faculdade de medicina era uma para a província, da cidade dela iam 16. Atualmente, tem 500 vagas para a cidade dela, porque eles ampliaram os cursos de medicina para poder formar esse capital, né, humano, se é que se pode chamar isso de capital humano, que é um termo meio perigoso, né? Eles formaram esse exército de batas, que é para poderem trabalhar no mundo, como vieram para cá, para os mais médicos, né? Que é uma maneira que eles têm de burlar as dificuldades do bloqueio. Né? Isso que ficou um pouco mal entendido aqui pela nossa burguesia, né? Que o país bloqueado tem que comprar petróleo, porque Cuba não tem de onde tirar a energia vem todas de termoelétricas, tem energia solar, é uma coisa assim, pequena, para algum uso muito particular, né? Para alimentar uma região pequena, uma casa, uma escola longe no campo, tem os painéis coletores solares. Mas a energia solar é difusa, é muito difícil de ser concentrada, né? Então é isso, Lina, é um passado de lutas, é um presente de dificuldades, né, e interrogantes do futuro, que em Cuba nunca se sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, é um país que vive permanentemente nessa situação. Veja que as nações geralmente querem borrar o seu passado ou esquecer uma parte. Todo país tem uma parte lá ruim que querem ser deletada. Os cubanos, eles gostam muito de falar do passado, né? Eles têm orgulho desse passado de lutas que eles têm, né? Então, é todo um contexto diferente, né? E o Paulo Roberto está nos assistindo, mandando abraços, estamos mandando também beijos para o camarada Paulo Roberto e para todos que estão nos acompanhando aqui, né? Tá? Vamos seguir na luta aqui. Eu gostei disso que você comentou sobre as diretrizes marxistas do Fidel para promover esse ataque ao quartel e todo o direcionamento que ele deu à luta revolucionária. Ele fala isso mesmo, né, nos textos dele aí, nas entrevistas, que ele se inspirou não só no Martí, mas no Marx, no Lenin, e que só assim que eles conseguiriam
conceber esse ataque de uma forma possível, né? Apesar de eles estarem em franca desvantagem em termos de arma, em termos de número de pessoas, né? De toda aquela fortaleza que era o quartel, toda a estrutura que tinha ali, né? Como é que eles poderiam enfrentar aquilo com tanta coragem e decisão? Veja que o introdutor das ideias do Marx em Cuba foi um operário que conheceu Martí nos Estados Unidos. Então, sempre existiu em Cuba uma aspiração dos jovens irem buscar trabalho, emprego, estudo nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que vem do século XIX, né? E estava lá nos Estados Unidos um operário que trabalhava nas fábricas de charuto, Carlos Balinho. E ele se entrosou com o Martí quando fundaram o primeiro partido. O Martí fundou o primeiro partido no mundo que visava a independência de Cuba, né? Então, não era um partido eleitoral, era um partido voltado para organizar as lutas de independência, o partido que foi fundado pelo Martí. E o Carlos Balinho veio para Cuba, lutou lá no final e viu esse processo que foi a bandeira espanhola foi arreada, no mesmo dia ergueram a bandeira norte-americana. E o Carlos Balinho foi responsável por introduzir em Cuba as ideias do Marx. Não se pode dizer que o Martí era ou não era marxista, porque ele foi contemporâneo ao Marx e ele, da maneira com que as ideias passavam de um continente para o outro, praticamente ele não teve acesso às ideias do Marx, né? E o Carlos Balinho é que foi responsável pela introdução do marxismo-leninismo em Cuba, ideia que foi abraçada depois pela geração do Júlio Antônio Meia, em 1930. Eles conseguiram amalgamar, juntar as ideias martianas com as ideias marxistas, né? E algumas pessoas chamam atenção para isso. Quando o Fidel fez o seu manifesto de defesa, que passou, a história me absolverá, né, esse manifesto, ele não citou nenhuma vez o Marx. O Marx não foi citado, foi citado o Martí, né? Então, a geração do Fidel queria praticamente resgatar essas lutas que não tiveram sucesso, nas quais morreu o Martí e uma grande quantidade de professores e pedagogos, daí as raízes que a pedagogia cubana tem nessas ideias, né? Então, aí, sem dúvida, que a educação cubana ela é voltada ao legado do Martí e com os aportes do Marx e do Lenin, né? E isso tudo teve uma influência muito grande nesses atacantes de Moncada, que eram estudiosos. Quando eles foram presos na Ilha da Juventude, eles fundaram lá dentro da prisão uma escola ideológica que se chamava Abel Santa Maria. E eles ficaram 2 anos e meio lá presos, né? E eles ficaram presos na enfermaria, era uma ala separada, né? E aí eles começavam, entre eles, a discutir as ideias do marxismo-leninismo. E o Fidel foi escrever em pequenos papéis o manifesto de defesa dele, que foi saindo secretamente da prisão e foi sendo divulgado em Cuba, ainda ele estando preso, né? Porque não se houve assim, um acesso ao julgamento. Ele depois reescreveu o que ele havia falado, né? E nessa escola ideológica, muitos atacantes que sobreviveram e foram presos, que nem o Juan Almeida Bosque, que tiveram nesses anos a oportunidade de estudar um pouco mais do marxismo-leninismo. Quem sabia mais ensinava quem sabia menos aí nessa época, né? E quando eles estavam presos lá, Violina, o Fulgêncio Batista foi fazer uma visita, né, lá. E no que ele foi fazer uma visita, esses revolucionários que estavam presos
cantaram pela primeira vez o hino do 26 de julho, que é belíssimo. Tem no YouTube, eu recomendo, quem ainda não ouviu, para ouvir o hino do 26 de julho. E o Batista, quando chegou, primeiramente ele ouviu aquilo, ele pensou que era algum hino em homenagem a ele, né? Aí, quando ele entendeu o que estavam falando, aí os revolucionários foram presos e castigados em solitárias durante algum tempo, porque fizeram isso com a visita do Fulgêncio Batista, né? Essa prisão na Ilha da Juventude, a Ilha da Juventude é difícil de ir lá, não é um local de fácil acesso, né? Eu fui lá, mas passei um tremendo de um trabalho para ir lá, né? E a ilha foi devastada por um furacão há uns anos, ficou praticamente impossível de ir lá. E essa prisão era uma réplica de uma prisão que tinha nos Estados Unidos, que é chamada Panóptico. A prisão eram 5 grandes cilindros, e no meio tinha uma torre aonde um homem só vigiava o cilindro inteiro, né? Porque os presos ficavam na lateral do cilindro, e a prisão era fechada para fora. As celas eram abertas de tal maneira que um homem no centro do cilindro vigiava todos os presos. Mas o Fidel e os revolucionários, para serem melhores controlados, eles ficaram numa enfermaria, né? E depois o Fulgêncio Batista, para fazer um ato demagógico, deu uma anistia para eles e eles saíram da prisão. Ele deu anistia já pensando, bom, faça uma emboscada aí nas ruas, e sem saber nem como nem porquê, ele já imaginou isso, entendeu? Vou eliminando esses. De 1953 até dezembro de 1958, morreram 20 mil cubanos em emboscadas nas ruas. Foram 20 mil pessoas que morreram assim, inexplicavelmente, ou algumas foram presas, torturadas e mortas na prisão. Foram 20 mil, né? Então, e a ideia, eu creio, do Fulgêncio Batista, quando deu a liberdade para o Fidel, era essa, né? Coisa que ele foi muito cobrado, né? Por que não fuzilou o Fidel imediatamente depois da invasão do quartel, né? O Fidel foi um homem de uma sorte tremenda, porque ele passou por 300 situações de atentados e sobreviveu. Imagina, ele foi preso no dia 1º de agosto, se não me falha a memória, quando invadiu o quartel Moncada, foi preso na Serra Maestra, né? E ele só não foi morto nesse momento porque o homem que foi responsável pela prisão dele era maçom, e o pai do Fidel era maçom. Então, o homem se sentiu no dever de ter um comportamento ético e não fuzilou o Fidel naquela hora da prisão. Se fosse outro que tivesse encontrado com o Fidel, em vez de prender, ele teria sido já fuzilado imediatamente ali, né? E esse homem levou o Fidel em cima de um caminhão e passou por toda a cidade de Santiago, que todo mundo viu que ele estava vivo. Então, não dava também para prender e matar ele na prisão, né? Porque já sabiam que ele tinha sobrevivido. E foram muitos atentados, aí ele foi resistindo, né? Quando ele veio no desembarque do Grama, eles ficaram escondidos em canaviais, e ele ficou deitado, escondido, porque as tropas estavam sobrevoando a região, e ele ficou com o fuzil já com o dedo pronto já para disparar, porque ele disse que ele não iria ser preso novamente, entendeu? Quer dizer, poderia também ele ter se assustado com um animal, com alguma coisa, e ter disparado o fuzil, né? Sem necessidade, né? Ele estava deitado com o fuzil na mão, imagina. Mas é isso, Lina, olha, foi um prazer aí falar com vocês. Eu vivo lendo isso tudo, viu, Lina? Essas coisas estão tudo frescas na minha cabeça, porque eu estou acabando de escrever a minha tese de doutorado, então eu passo os dias lendo histórias de Cuba, do passado, de agora, do futuro, tudo que é livro que sai, eu pego o livro e leio, então eu sou... além de eu gostar, logicamente, eu não estou nisso porque eu não gosto, eu gosto de ler,
Mas eu estou debruçada sobre isso, porque eu estou acabando a escrita da minha tese. Tá? Mas é por isso mesmo que a gente quer ouvi-la sempre falando sobre essas histórias de Cuba, porque essas histórias são coisas que a gente não sabe, que as pessoas não aprendem, ninguém ensina sobre Cuba, sobre 26 de julho, sobre a Revolução, sobre Fidel Castro na escola, né? Ninguém aprende isso na escola. Né? Isso é alguma coisa que é apagada. Na escola isso não existe. Eu fiquei muito só aprende isso fora da escola. Eu fiquei muito triste porque eu queria estar em Cuba, não foi por causa da pandemia, né? Então, há muitos anos que eu não passava esse 26 de julho como eu passei aqui em casa, né? Eu também estava querendo decretar o fim da pandemia, pôr uma máscara, arrumar uma mala e ir lá para a Cumbica. Esse jeito de parar lá, né? Mas para nós foi bom, porque lá em Cuba a dificuldade da internet continua também por causa dessa desgraça desse bloqueio, né? Não é tão fácil. Se você estivesse lá, a gente não poderia ter a sua narrativa aqui, a sua participação, e aqui a gente também precisa aprender e ouvir mais sobre a Revolução, sobre o 26 de julho, sobre o Fidel, sobre o Martí, né? A gente precisa muito, porque aqui não vai ter nunca esse aprendizado na escola, então a gente tem que se virar aqui para aprender. Nunca não, quem sabe um dia a gente consegue, eu tenho esperança. É difícil, né, Aníbal? Acho que não vai ser para a nossa geração, vai ser não, a gente não vê, mas um dia tem esperança. Aníbal, você quer dar uma palavra final para a gente ir para o encerramento, por favor? Primeiro, fiquei muito feliz de participar com a camarada Lina e com a camarada Maria do Carmo, que são duas valorosas camaradas da Associação Cultural Zé Martim. Saudar na pessoa delas as outras meninas da associação. Chilei, Gabriela, Aeda, Vitória, a Sara. Tem uma outra menina que eu não lembro o nome dela, tem o cabelinho curtinho, que o marido dela é advogado aqui em São Vicente. Também foi de uma gentileza esses dias com a Gabi, fazendo uma doação. Então, e dizer para os camaradas que as dificuldades da associação continuam grandes. Que não esqueçam da vaquinha virtual aí para ajudar a gente, para nós podermos pagar as despesas e que nós vamos fazer. Ali não é contra, mas eu queria fazer uma reunião presencial. Ficar lá no salão, um fica a 2 metros, eu não fico confortável com essa modernidade, mas e dizer o seguinte, a Associação Cultural Zé Martim, ela é formada por amigos de Cuba e na sua diretoria nós são comunistas. Um é do PCdoB, outro é do PCB, outro é da Armada Crítica, outro é do PT, mas nós somos comunistas. Nós queremos seguir o que o Fidel falou. A maior tarefa nossa é fazer a revolução no nosso país. Se nós conseguirmos fazer a revolução no nosso país, estamos cumprindo o que o Fidel fala. E em relação ao Fidel, acredite quem quiser. Acho que o Fidel, e a vida dele provou, 633 vezes a CIA tentou matar o Fidel. Quem foi no mundo que a CIA tentou e não matou? O Fidel tinha proteção superior. Senão ele tinha ido. E as atitudes dele não eram atitudes de pessoas normais. Ele era muito inteligente, muito desprendido e sabia nos momentos qual a decisão a tomar. E, lógico, nós não tivemos no Brasil um Fidel. O povo cubano foi o escolhido para trazer o Fidel e os seus camaradas para dirigir a revolução, para fazer a revolução. E, então, eu acho que isso merecia um estudo mais profundo. Então, camarada, a associação está aí,
vamos continuar lutando, vamos nos organizar para enfrentar o fim da pandemia e tentar construir a Revolução Brasileira. Maria do Carmo, sua despedida. Aníbal, eu agradeço muito o seu empenho, porque, em definitivo, você que tem mantido a associação em pé esses anos todos, né? E a associação já é uma referência dentro da cidade de Santos, né? A nossa livraria Célia Sanches, que tem um acervo que não se acha em nenhum lugar, né? Então, eu acho que isso tudo aí é uma obra que tem que ser valorizada, tem que ter condição de seguir em frente, né? Das pessoas frequentarem a associação quando terminar esses momentos de crise, né? Então, eu agradeço muito, Lina. Só queria falar para uma moça que fez uma pergunta, que fez uma sugestão, a Marta. Ela me falou de uma autora que eu não conheço. Se ela puder fazer o favor depois de enviar para a associação os dados, que ela perguntou se eu conhecia, eu não conheço, né? E a Maria Shirley, que era amiga do Fidel, que devia estar aqui, que eu não sei bem por que ela não está aqui. Ela está lembrando do apoio que Cuba deu às crianças que ficaram órfãos nas guerras na Nicarágua, né? E, atualmente, o internacionalismo em Cuba continua, porque lá tem muitos palestinos, muitos estudantes desses países de estado de guerra pelo mundo, né? Essas nações da África, né? Que têm lá os seus filhos estudando e se formando, para depois voltarem para os seus países e devolverem isso aí em forma de conhecimento, de trabalho, para alavancar a independência dos países, né? Lina, um grande abraço para você. Vamos ver se a gente chega logo no fim dessa época triste e podemos fazer a reunião que o Aníbal está sonhando. Um grande abraço, viu? Muito obrigada. A Cirlei não está aqui conosco porque ela se afastou um tempo, ela foi para a casa de uns amigos, não está na casa dela, alguma coisa assim, e ela não tem participado das atividades por causa disso, mas ela é alguém que está sempre aqui junto com a gente. Mas ela assistiu, olha, está aí comentando e participando nos comentários aí com a gente. Então, eu quero agradecer muito a vocês, a especial a Maria do Carmo, sempre ensinando muito para a gente sobre Cuba e a Revolução, as pessoas que acompanharam, e lembrando aí da colaboração com a Vaquinha, que está passando o endereço aí, ou comprando livros da livraria Célia Sanches. Sobrevivemos aqui. Valeu. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite.